Olá, sejam bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso Como Transformar Sua Empresa em uma Máquina de Fazer Lucros. Estratégias práticas de gestão para o dia a dia. O que é essencial na liderança? Que você goste de gente. O que é essencial? Que você seja uma pessoa transparente, honesta, verdadeira. Não é isso? O que é essencial? Que você seja uma pessoa que dê apoio e não medo à sua turma. Isso é fundamental. Da mesma maneira como você tem que ser firme, você tem que muitas vezes ser duro. Agora, tem que também ser flexível. E o que é básico é que você seja uma pessoa que dê exemplo. Não apenas que fale, mas que dê exemplo. Se você não der exemplo, você nunca é líder. Então, tem certas coisas que, se a gente não fizer, joga tudo por terra. Então, agora, na questão do coaching, o coaching é um aprimoramento, né? Vamos trabalhar em cima da ideia. O próprio Jack Welch, ele disse, no futuro, todo líder será coach. Você, quando é um líder servidor, que é aquela pessoa que está sempre preocupada com seus colegas de trabalho, no sentido de fazer com que você identifique o que está faltando no indivíduo para que ele cresça, se desenvolva e dê o melhor de si, e que você quer fortalecê-lo, e que você, antes de tudo, apesar de exigir que a pessoa dê o melhor, você dá as condições para que ele coloque para fora o seu potencial. Isso é servir, não é simplesmente aquela cobrança sem uma contrapartida. Você tem que ser bom, tem que dar o melhor. Agora, a pergunta importante, será que eu estou dando as condições para que você coloque para fora o seu potencial? Será que eu estou dando as condições de treinamento, desenvolvimento, clima de trabalho? Será que eu estou colocando você naquilo que potencialmente você é melhor em função dos seus talentos, das suas capacidades, das suas inteligências? Então, você tem que fazer a sua parte. Quer dizer, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, a gente não pode exigir que os outros deem o melhor se nós não damos as condições para que isso se torne uma realidade, não é? Agora, o coach nos ajuda muito para identificar o que realmente está pegando com a pessoa, qual é o problema do seu colaborador, e o que é mais importante, fazer com que ele mesmo, o colaborador, tome consciência do problema dele e que assuma a responsabilidade de sanar com o problema, se você der as condições, aquela coisa toda. Mas isso aqui é fundamental. A grande diferença é essa, né? Bem, coaching é uma competência de gestão de pessoas que evoca a excelência e desenvolve em cada um o poder para realizar suas metas. Então, quando a gente fala de coaching, a gente sempre está falando de metas, de atingir resultados. Coaching que não consegue resultados não é coaching. Então, são algumas premissas fundamentais. Agora, o mais importante é isso aqui. Coaching é desbloquear o potencial das pessoas para maximizar seu próprio desempenho e ajudá-las a aprender, em vez de ensinar a elas. No coaching, papos do tipo assim, chefe, eu estou tendo alguma dificuldade de obter certos resultados, eu queria falar com o senhor para o senhor me ajudar. Tudo bem. Você está me dizendo que você está tendo dificuldade em atingir esses resultados de vendas, como você acabou de falar. Aí você diz para ele, na sua opinião, por que você acha que isso está acontecendo? Olha só a diferença. Normalmente, quando o funcionário ele vem falar com você, ele está jogando uma bola para você. Você tem que bater a bola no peito e mandar para ele de volta. Só para não esquecer isso. Isso é fundamental. Você não tem que resolver o problema que o seu funcionário está colocando para você. Você tem que fazer ele pensar sobre o problema e encaminhá-lo através de um processo conversatório, né, de perguntas e mais perguntas, é chamado isso de a maiêutica de Sócrates. Sócrates, ele desenvolveu um método de fazer perguntas que a pessoa invariavelmente chega a uma conclusão da verdade. Invariavelmente. Aliás, ele foi morto por isso. Porque 300 anos antes de Cristo, na época de Sócrates, né, ele ia para a praça, lá em Atenas, né,
E pegava uma pessoa qualquer no mercado e batia um papo com ela. E o que está achando do governo? O que está achando de Atenas? O cara, uma maravilha, tem circo, a gente tem apoio do governo, a gente está comprando aqui as coisas. Pois é. Aí ele ia fazendo perguntas para o sujeito, né? E o que mais você tem além disso? Por que você acha que esse governo é tão bom? O que poderia ser feito de melhor? O que poderia... Bem, aí ele ia conversando com o sujeito, daqui a pouco, olha, no fundo, o que esses caras nos dão é pão e circo. Pão e circo. Agora, a gente não tem condição de desenvolver, de crescer, a gente é um escravo aqui do governo. Bem, depois de meia hora de conversa, o cara está querendo fazer uma revolução. E o grande detalhe é exatamente esse. Ele já estava criando uma consciência, porque ele era considerado o homem mais inteligente da sua época, né? Em Delfos, né, o oráculo de Delfos, dizia que Sócrates era a pessoa mais inteligente da sua época, imagina. Prova disso que até hoje, né, você vê o Steve Jobs, né, o nosso querido, saudoso Steve Jobs, dizia, ele daria toda a tecnologia da Apple, a própria empresa Apple e toda a sua fortuna, para passar uma tarde com Sócrates, se fosse possível. O próprio Steve Jobs, né? Ele era gamado em Sócrates, né? Pois é, e aí o Sócrates, né, de tanto que falava com um, falava com o outro, já estava criando uma rebelião. E aí ele foi julgado e condenado à morte. E ele teve que tomar cicuta, né, um veneno danado, e morreu. Né? Pois é, morreu por isso. Porque ele criou um processo que o cara não tem saída. Ele vai perguntando e perguntando e perguntando, e o sujeito chega a uma conclusão, ele mesmo, o cara que está conversando com ele, chega à conclusão da verdade. Ele vai buscando a verdade. O processo de coaching envolve muito esse tipo de comunicação em que o objetivo é chegar na verdade da pessoa, do porquê que ela está com aquele problema, conscientizá-la de que problema é esse, e como corrigir esse problema, e o que é necessário fazer, do esforço que é necessário para ele corrigir esse problema. E depois perguntar à pessoa se ela seria capaz de dar o melhor dela para realmente acabar com esse problema. Aí ele assume o compromisso. Não foi o chefe que mandou ele fazer. Foi ele que chegou à conclusão do problema, da solução e do que é necessário fazer para acabar com o problema. E por isso que se consegue um resultado muito melhor quando você tem essa condição de falar, de conversar, né? Essa técnica conversatória, de ensinar a pessoa a aprender, né? Aprender com ele mesmo, aprender com as suas ideias, né? Com as ideias dele mesmo. Né? Bem, coaching é uma metodologia que faz a pessoa sair do estado atual, onde ele está, e chegar a um outro ponto, o estado desejado. Sempre assim. Sempre quando a gente fala de coaching, você começa a fazer coaching, você tem sempre um objetivo, de alcançar um objetivo. Você tem como meta alcançar um objetivo, senão não é coaching. Você não está conversando, batendo papo de quem. Você está